Perguntinha da enquete, quero todo mundo participando como foi ontem. Hoje vai ser sucesso, eu tenho certeza também, viu? Você, na hora de fazer uma negociação, você manja, você sabe fazer isso muito bem? Você sabe negociar? Hashtag sim, hashtag não. Aqui a gente está pensando em negócios mesmo, né? Nosso trabalho profissional. Você, minha amiga que está assistindo o programa, você, mas eu não trabalho, né? Fora. Em casa, você sabe negociar? Você sabe vender? Discutir aí o seu ponto de vista das coisas? Sim ou não? Participe pelo WhatsApp 12 997 16 7989. Amigo, eu acredito que, assim, muitas pessoas têm esse dom. Parece que já nascem com ela o fato de saberem negociar, saberem se posicionar e tudo. Outras, talvez, e eu acho que é até interessante a gente abordar isso. Será que existe um treinamento? Tem como aprender? Uma especialização. É, pra gente aprender a fazer isso. O que minha amiga falou de talento, eu entendo de lábia. Tem gente que tem uma lábia, no bom não é? sentido, viu, Sim, gente? No bom sentido. Tem gente que sabe cativar, sabe prender, conversa você. Tem a questão da persuasão. Isso, que e é tem natural muito a mesmo. ver com a negociação, acredito eu. Ai, acho que hoje vai ser bem legal, gente. Muitas vezes é isso mesmo, né? A gente perde oportunidades por não saber valorizar o que a gente faz de melhor. Seja no serviço, vendendo algum produto, de repente, saber negociar também dentro do seu ambiente de trabalho, você que é líder de setores, com o seu chefe também, muitas vezes. Então, é necessário a gente saber vender o nosso peixe. Para comprar essa ideia, né, gente? Você que é chefe, fazer seus colaboradores comprarem também, vestirem a camisa do nosso propósito, do seu propósito, tá? Então, hoje o programa vai ajudar você com estratégias para, primeiro, se valorizar no mercado de trabalho e até mesmo se posicionar diante do seu chefe, diante de uma equipe. Então, para isso, a gente recebe um especialista em negociação, o Jorge Gueren. Seja muito bem-vindo, Jorge. Que legal ter você aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tudo que nós falamos aqui tem relação, estratégias, a questão da persuasão. Tem gente que é mais safo e tem pessoas que são mais tímidas nesse sentido, Jorge? Vocês falaram muitas coisas que trazem muita confusão para as pessoas, no sentido em que, por exemplo, vocês estavam falando sobre vender, sobre a persuasão. Sim, tudo isso é parte do mundo das vendas, né? Mas tem que fazer uma diferença. Tem que ter uma diferença entre o que é vender e o que é negociar. Então, o que vocês falaram entra no mundo da venda. Eu tenho que persuadir o outro lado, eu quero motivar o outro lado que queira meu produto ou meu serviço. Então, eu estou dando detalhes sobre isso, encontrar a dor deles, né? Todos os vendedores falam isso. E esse é um ponto. Quando o outro lado fala, beleza, gostei do que você me está oferecendo, aí a gente fala, a venda termina. Agora entra a negociação. E a negociação é um outro processo. A negociação é essa parte onde você já está falando das variáveis que vão ajudar a que vocês cheguem a um acordo. E a venda é mais essa parte do meu lado para você. Eu estou te oferecendo. A comunicação na negociação é diferente. A negociação é essa comunicação de ida e volta, porque eu preciso entregar algumas coisas e preciso receber algumas coisas. Não é só de um lado. Então tem que ter essa diferença. Pensando um pouquinho, então, tanto em negociação quanto em venda, a gente acha que é algo muito intuitivo, né? Ou um talento que a pessoa já tenha. É possível a gente aprender a negociar para quem não tem essa facilidade, de repente, esse tato de troca? Totalmente. A negociação é uma habilidade que se pode aprender. Então, você fala de habilidades, eu nasci desse jeito. Não, provavelmente você teve uma experiência na sua vida que fez que você seja melhor nisso. Mas sempre pode aprender. E isso que a gente faz quando eu trabalho com as grandes empresas é justamente ajudar a desenvolver essas habilidades de negociação com conhecimento e com mudança de comportamento. Que não serve de nada só que você aprenda, mas não ter o comportamento adequado no momento de negociar. Seguinte, gente, hoje o nosso bate-papo, então, vai ser sobre como você pode aprender a negociar melhor dentro do seu ambiente de trabalho, na sua empresa. E se você quiser participar e ganhar um par de convites, vai ser um par, amigo? Vamos dar um par. Um par de convites, então, para o Cinemark aqui em São José dos Campos. Para você, de repente, curtir o final de semana com a sua família, pode colocar a hashtag cinema com a sua pergunta para o Jorge. Tá bom? Então a gente já te lembra que o sorteio vai ser feito no fim do programa de hoje. Ô Jorge, como que você criou esse interesse pela negociação? Onde começa tudo isso? Isso é interessante, porque
eu sempre tive interesse em pessoas, em conhecer as pessoas. Então, eu comecei estudando medicina no Chile, onde depois eu mudei, quando eu fui para os Estados Unidos morar, eu segui estudando biologia, depois me especializei no mundo da neurociências, onde eu fui vendo essa necessidade de ter esse equilíbrio entre a razão e o coração, né? Que isso leva para a parte pessoal e a parte profissional. Aí eu fui entrando, eu entrei nesse mundo corporativo, onde eu comecei a desenvolver temas de liderança para as pessoas, mas também tinha uma veia muito comercial. Até que fui convidado por uma empresa global de negociação a ser parte dessa empresa. Aí eu me mudei novamente para Nova York, eu morei lá um tempo, onde eu tive a sorte de trabalhar com as grandes empresas. Nestlé, Mondelez, DHL, Walmart, AB InBev, entre todas. Tanto nos Estados Unidos como na Latam, no geral, incluindo o Brasil, né? A sorte de ter nascido no Brasil, morado no Chile, morado nos Estados Unidos, me permite também, falando português, espanhol, inglês, poder ir em todos os lugares. Então, o interesse sempre esteve. Eu sempre tive mostrando, e foi essa oportunidade a minha experiência no momento que essa empresa também precisava de alguém no Brasil, na América Latina, deu para crescer. E eu sempre fui crescendo nesse mundo. Então, eu já estou focado há 10 anos no mundo da negociação. Gente, ele é um mineiro que tem sotaque. Chique demais, mas é um sotaque diferente. É um sotaque, espanhol barra Chile. Exato. Mas eu falava como mineiro antes. Eu só perdi o sotaque. Mas tá bem diferente do mineiro, né? A gente tá acostumado com o mineiro da Zona não Norte, acredito né? nisso. Olha só, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre essa diferença de negociação e também de você falar das vendas. O Jorge já traz mais informações. A gente só para um pouquinho aqui, a gente volta para o assunto do dia. A gente quer saber se você sabe negociar ou não. Você sabe vender o seu peixe? Se valorizar no mercado de trabalho e o que você acaba também trabalhando? Sim ou não? Essa é a perguntinha da enquete que você participa pelo nosso WhatsApp 12 997167989. Hashtag sim, hashtag não, tudo juntinho para você participar. Isso mesmo. Aqui no estúdio a gente recebe um especialista em negociação, que é o Jorge Gueren. Tem uma perguntinha que a gente vai dar uma olhada agora, que nós fizemos agora de manhã, viu, Jorge? Para você responder. Bora ver. Gente, tudo bem? Estou aqui no Açaí Atacadista e conheci a Bruna, que é da área de comunicação também e está voltando a empreender. Como que está sendo essa nova fase para você, Bruna? Tá sendo uma loucura. Mãe agora pela segunda vez, uma bebê pequena em casa, mas preciso retomar agora o meu trabalho, já está na hora. E dentro desse mundo do empreendedorismo, qual a sua maior dificuldade? Para mim, é precificar o meu serviço, porque muitas vezes o cliente fala aquele é mais barato, mas tem toda a questão onde você precisa mostrar o seu valor, o valor do seu produto. Mas ainda assim eu tenho uma grande dificuldade para tabelar ali para precificar, né, o meu trabalho. Então vamos saber do Jorge quais são as orientações, as dicas para a Bruna. Perfeito. Então, tem uma coisa que eu sempre falo. Primeiro e vocês devem saber bem isso, o barato sai caro. Se o produto ou serviço é barato, tem uma razão por isso. Então, é importante colocar os valores, qual é o seu diferencial, mas também aqui, novamente, a gente tem que voltar para essa diferença. Você está falando de venda ou está falando de negociação? Então, você tem que ter bem específico no mundo o preço que você tem, os valores que você quer colocar, perfeito. Eu tenho um tipo de valor. Isso não significa que você possa negociar. Mas a principal diferença foi o que eu falei antes para você. Porque continuam muito sempre falando, mas eu estou vendendo ou eu estou comprando. Espera, vamos fazer uma diferença. Então, para ela, que está fazendo essa pergunta específica como empreendedora, vamos fazer primeiro, você tem que definir qual é sua venda, perfeito, definir bem esse preço, para depois você poder negociar dentro de tudo que você oferece o preço. Então é essencial fazer essa diferença. É o que acontece muito, Jorge. Eu vou falar de uma experiência que a gente acaba até passando por causa das redes sociais, né? Que entra em contato com a gente para fazer algum trabalho nas nossas redes sociais e a pessoa, muitas vezes, ela acaba querendo ter esse poder, quem está querendo saber, de decidir o preço. Ou a gente dá para a pessoa isso. Porque, de certa forma, a gente não quer perder o trabalho. Só que também a gente não quer desvalorizar o nosso produto ou o que a gente faz.
né? Então, muitas vezes a gente acaba abrindo mão de trabalhos porque a pessoa quer pagar muito pouco e para a gente isso não é bacana, não é legal. A gente precisa ter esse domínio na hora de negociar, de não abrir mão também de maneira exagerada para não perder o trabalho. Totalmente. Um ponto muito importante na negociação é saber dizer que não. Tem momentos em que você vai negociar para poder chegar a um melhor acordo. Para quem? Para você e para outra parte. Mas também tem um momento que você tem que dizer que não. Na negociação, tão importante como saber negociar, é também saber quando você deve parar de negociar. É simples assim. Ótimo. Agora, se você quiser participar junto com a gente, mandando a sua pergunta sobre empreendedorismo, ou melhor, sobre como fazer uma negociação, ou de repente um depoimento, trocar aqui ideias com a gente, pode colocar a hashtag cinema e aí você concorre a um par de convites para o Cinemark, para você curtir um cinema no fim de semana ou no dia que você quiser, tá bom? E no final do programa, então, a gente faz o sorteio desses 2 pares de convites para você. Agora, Jorge, a gente está falando sobre as diferenças da venda e da negociação. Sim. Acredito que as duas estão ali juntas e caminham juntas. Mas como se preparar para fazer uma boa negociação? Quais os itens que qualquer pessoa tem que ter? Perfeito. Ótimo. Primeiro, não vão juntas, senão que vem, novamente, o processo de venda primeiro, depois vem o processo de negociação. É tudo parte do mesmo pacote? Sim, mas a gente tem que diferenciar. Primeiro venda, depois negociação. Dentro da venda eu tenho uma preparação? Tenho. E dentro da negociação eu tenho outra preparação. E essa é uma das primeiras perguntas que eu faço com as empresas que eu trabalho. Você sabe se preparar? Como você se prepara? Porque tem estudos que mostram que até 90% das empresas não têm um processo de preparação. Então, respondendo bem especificamente o que vocês estão me perguntando e também como uma dica para as pessoas em casa, é 5 passos de preparação. O primeiro é você ter que identificar o tipo de negociação. Essa vai ser uma negociação competitiva ou colaborativa. O segundo passo é identificar as possíveis variáveis que vão entrar na negociação. Preço, volume, tipo de contrato, prazo de pagamento, etc. O terceiro passo aqui é identificar o que eu quero e o que o outro lado quer. O que é importante para mim versus o outro lado. Mas eu não posso ficar só nisso e passar para a negociação de uma vez. Eu tenho que confirmar. Porque se eu acho que para você é importante o prazo de pagamento, mas não é assim, eu tenho que saber. Então aí eu estou no quarto passo, que é ter essa reunião com você, essa conversa para entender o que é importante para você e também deixar em cima da mesa o que é importante para mim. E depois disso, eu estou preparado para fazer as propostas. Agora eu em casa, ainda ou no meu escritório, eu estou preparando os possíveis movimentos que eu vou ter, as possíveis ofertas. Agora eu posso entrar na negociação. Então esses são os 5 passos básicos que você tem que ter de preparação antes de entrar na negociação. Senão, vocês vão perder grandes possibilidades. Jorge, só que às vezes esses passos eles são mais difíceis de serem dados. Por quê? Existe aquele cliente, aquela pessoa que a gente vai negociar, que é osso duro de roer. Nossa, nem me Né, fale. gente? Que a gente acaba lidando com essas pessoas que são mais agressivas, até inflexíveis mesmo, durante essa negociação. Como lidar com pessoas assim, que parece que elas levantam Positivas. sempre dificuldades, porque a gente está enfrentando ou discutindo ali. Ótima pergunta, porque a inflexibilidade, esse jeito de ser muito agressivo, é mostrar que realmente você não sabe negociar. Porque essas pessoas que pensam que ou você faz o que eu faço e por isso conseguimos chegar a um acordo, são essas pessoas que deixam possibilidades em cima da mesa. Eu conheço muitas pessoas que são assim, conseguem fechar acordos? Conseguem, mas deixam muito valor em cima da mesa. Então, tem até uma frase em japonês que se makeru ga kachi, que significa perder é ganhar. Essa filosofia de não entrar em guerra, essa filosofia de ser mais flexível, deixar que o outro lado ganhe, pode levar a que você consiga mais benefícios. Então, novamente, com essas pessoas que são assim, o que você tem que fazer? Primeiro, ter uma ótima preparação para saber como fazer essas reuniões de alinhamento e trazer as pessoas a falar, me escute primeiro antes de fazer essa proposta. E que você possa alinhar e trazer a pessoa agressiva para o seu lado mais colaborativo.
Muito bacana. Olha, daqui a pouco a gente volta, então, falando mais sobre negociação. Lembrando que você pode participar. Quer ganhar um par de convites para o Cinemark? Então é só colocar a hashtag Cinema junto com a sua pergunta sobre o tema de hoje ou o seu depoimento, né? Alguma experiência que você já passou com relação à negociação, seja no seu trabalho, seja liderando aí uma equipe ou sendo empresário, tá bom? Bom, hoje o nosso assunto de hoje fala sobre negociação e como você pode valorizar o seu passe, o produto que você vende, ou de repente conversar aí com o seu chefe quando precisa melhorar alguma condição, né, no trabalho. Você pode participar com a gente primeiro mandando a sua pergunta ou seu depoimento com a hashtag Cinema para você ganhar um par de convites, e também dá para participar da nossa enquete. Inclusive a gente já vai dar uma olhada no resultado parcial dessa enquete e a pergunta está aí para você. Olha, você sabe negociar? Hashtag sim, hashtag não. Bora ver o resultado, Jorge, que as pessoas disseram. Olha! A maioria dizendo que sim. Mas Gostei. sempre dá para melhorar, inclusive com estratégias. É verdade, né, gente? Porque a gente precisa realmente também aprender essa arte, esse estudo. Então a gente recebe um especialista em negociação, que é o Jorge Gueren. Tem perguntinha também para você chegando pelo WhatsApp. A gente abre o nosso WhatsApp, mas antes, bora dar um pulinho no açaí. Meu bate-papo agora é com a Lígia, que trabalha com relações internacionais e numa função bem desafiadora, né, Lígia? Então, hoje, atualmente, eu trabalho como assistente de vendas e operações em uma empresa de educação superior no Canadá. Mas a dificuldade que eu observo que tem muito, que eu tenho passado nos últimos meses, é de, tipo, o cliente entender o que o nosso serviço representa. Porque por mais que nas redes sociais já tenha mostrando que é um intercâmbio pago, que não é bolsa, não é um auxílio, as pessoas ainda, depois de perguntar, de entrar em contato, demonstrar interesse, a gente apresenta o serviço e aí no final a pessoa diz, mas eu quero bolsa, não tenho dinheiro. Então, na verdade, vamos entender como ser mais assertivo e conseguir, de fato, fechar uma negociação. Perfeito. Novamente, voltando porque a gente já falou antes, que isso acontece, seja uma pessoa, um empreendedor, ou seja uma multinacional, sempre a confusão é a mesma. Como eu separo o que é venda de negociação? Então, nesse caso, talvez o que a gente tem que analisar é, será que realmente eu estou vendendo bem? Eu já passei pelo processo de venda? Ou talvez, nesse caso, a pessoa está tentando negociar quando ainda não terminou o processo de venda? Que esse é um dos maiores erros que eu vejo. A pessoa quer explicar o serviço, quer explicar o produto, mas já rapidamente passou para a negociação. E eu tenho que estar voltando da negociação para a venda, da venda para a negociação. E isso atrapalha. Você tem que entender realmente que a pessoa entendeu o que você está vendendo, o que você está fazendo, para depois ver como vamos negociar. Porque as variáveis são diferentes. O que eu estou explicando em venda não entra na negociação. Então, o principal é isso, é fazer essa separação, ter um processo bem feito de venda para depois entrar no processo bem feito de negociação. Respeitar uma linha de raciocínio, né? Para que todo mundo entenda tudo passo a passo. Exatamente. Pensar um pouquinho nas habilidades que são importantes para as pessoas até desenvolverem, para se tornar um excelente negociador. Habilidades são várias. Uma das habilidades temos habilidades técnicas, né? Que aí entra o processo de preparação. Isso é técnico. Mas um dos principais fatores que eu vejo na negociação para você ser um negociador de excelência é gerenciar as suas emoções. Se você não sabe controlar as suas emoções, gerenciar, você vai deixar possibilidades em cima da mesa. A negociação é tensa. Você sempre vai enfrentar conflitos. Isso vai fazer que as emoções estejam... Se aflorem. Exatamente, essa é a palavra. Então aí o ponto é o que eu tenho que fazer para controlar. Tem uma frase muito boa que eu escutei há um tempo atrás e ficou comigo, que fala, quando as emoções aumentam, a inteligência diminui. Então se você não sabe gerenciar essas emoções, você vai estar numa negociação onde a emoção tomou conta disso e você vai deixar possibilidades em cima da mesa. Perfeito. Jorge, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre uma situação
em que a negociação ela é necessária, inclusive, para perceber como que está o outro lado, né? Então, o Jorge falou várias vezes, a negociação é diferente de venda e saber entender ali o que o cliente quer. Então, qual que é o papel da empatia nesse processo de negociação? Ok, a empatia é parte fundamental tanto da venda como da negociação. Uhum. Quando a gente fala na negociação, por que é importante a empatia? Porque quando você é empático, você tenta entender o outro lado. Se você não é uma pessoa empática, você está pensando só em você. Que aí a gente entra no mundo da negociação competitiva. Eu quero só para mim. Então, tem estudos que mostram que as pessoas que conseguem gerar oportunidades para o outro lado, inclusive, são mais inteligentes que as pessoas que geram oportunidades só para um mesmo. E como você gera oportunidades para o outro lado? Entendendo os interesses, os desejos, as necessidades da outra pessoa. Mas para isso você precisa dessa empatia de dizer, eu quero te escutar antes que você escute o que eu quero. Depois já entra até o tema da técnica da negociação em si, do processo de como a gente faz o intercâmbio disso. Eu estou te pedindo alguma coisa para te entregar, mas como eu vou te entregar se eu não entendi o que você quer? Aí é onde entra a empatia. Muito legal, né, gente? Legal. Bora para as participações? Lembrando que se você manda perguntinha pra gente, com o hashtag cinema, tudo junto, concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Manda pergunta junto com o hashtag cinema, você já vai participar, mesmo que sua pergunta não entre ao vivo no programa. A primeira participação, na verdade, é um depoimento da Ana Carolina. Boa tarde para você, minha amiga. Ela comenta aqui, não sou boa em vendas. Já entrei para trabalhar com vendas, não durei um mês. Muitas vezes a gente coloca isso na cabeça e carrega isso para o resto da vida, né, Ana? Será que realmente a gente pode desenvolver, então, se a gente não se vê bom em vendas? É a mesma coisa que a negociação, uma habilidade que pode desenvolver. Eu sempre faço comentário com alguns clientes com quais eu trabalho tanto na área de venda como na área de compras e suprimentos. E eu falo, pessoal, eu não vou trabalhar com vocês nas técnicas de vendas, porque eu não sou vendedor. Assim, eu tenho que vender o meu produto, o meu serviço, sim, mas a minha especialidade é negociação. Então aqui é importante para essa pessoa que fez esse comentário dizer qual é a minha especialidade, em que eu sou bom. Se eu sou bom em negociação, meu foco vai ser nisso. Se eu sou bom em vendas, eu me foco na área de vendas. Então é um tema de perfil, mas você pode aprender? Pode. Eu tive que aprender a vender, mas minha especialidade é negociação. Jorge, sem querer, você respondeu a nossa próxima pergunta, que é a pergunta da Fabi. Olha só o que ela escreveu, Jorge. Sou muito tímida, tenho dificuldades até de negociar para ganhar um desconto em lojas. Tem alguma técnica ou curso para ajudar e aprender a negociar, Jorge? Tem técnicas, você vai encontrar conhecimento, você pode encontrar em livros, tem cursos de negociação. Agora, depende do nível que você quer, né? Geralmente, os treinamentos de negociação que eu faço, né, que são treinamentos que são básicos, um treinamento de 1 hora, a imersão de 3 dias, com mentorias, etc., vai depender do perfil. Mas cursos são importantes. Eu acho que o que você procure para se desenvolver é importante, mas sempre procurando referências. Não vá atrás dessas pessoas que tentam fazer de tudo. Eu sou expert em todas as áreas. Procure as pessoas que é expert. Se você quer aprender de venda, procure as pessoas que são boas de venda. Se você quer aprender de negociação, procure as pessoas que são experts em negociação. Perfeito, viu? Já já a gente volta então com a sua participação no próximo bloco, só respondendo as suas perguntinhas. A gente para um pouquinho a conversa. Lembrando que é o seguinte, quer curtir um cineminha? Esse fim de semana ou qualquer dia, a gente vai sortear daqui a pouquinho um par de convites para o Cinemark. Então é só colocar a hashtag cinema com a pergunta para o Jorge Gueren, que ele é especialista em negociação e está dando várias dicas aqui para a gente hoje, tá? Vamos então a mais participações. Na verdade é um comentário, Jorge, do Zé. Zé, um beijo para você, querido. Ele escreveu assim, ó, não sei negociar preço, apesar de muitas pessoas falarem que eu tenho talento para coisa, né? É interessante porque ele está falando não sei negociar preço. Isso. E muitas pessoas ficam presas só no preço e querem negociar só isso. Geralmente e raramente, preço é o único fator que existe numa negociação. Então, o que temos que aprender é colocar outras variáveis aí, onde eu possa fazer trocas. Porque se eu estou negociando somente preço, eu vou entrar numa batalha.
Então eu tenho que entender, novamente, o que entrava sobre a empatia. Eu tenho que entender o que é importante para você. Mesmo que seja, eu estou fazendo uma reforma na minha casa e você está conversando com a outra pessoa, talvez para outra pessoa o mais importante é o contrato que você vai ter, vai ser contatos que você pode passar para os seus amigos. Então você pode trocar o preço por contrato, você pode, se você faz uma ajuda para falar no seu grupo de amigos, talvez o outro pode te ajudar com o preço. Então você faz essa combinação de variáveis para poder chegar a um melhor acordo. Não é só preço. Perfeito, viu? Tem uma observação agora em meio de pergunta que a gente recebeu que eu achei bem interessante. Obrigado pela participação, Vera. Para ser um excelente vendedor, é necessário ter uma tendência à liderança? Novamente, aí a gente entra no mundo da venda, onde eu não sou o expert na venda, né? Eu falo mais de negociação, mas tem o desenvolvimento de liderança vai para todos os lados. Eu trabalho com vendedores de grandes empresas na parte comercial e compradores e sempre vem o desenvolvimento na parte de liderança. E essa é a habilidade de liderança, que é a comunicação, saber lidar com as emoções, que são temas que entram na negociação. Mas, novamente, aqui eu prefiro me focar na negociação. Para negociação, sim. Sim, para negociação, sim. Exato. Ótimo. A próxima participação é até legal a gente esclarecer a diferença de um e outro, Jorge. É da Regina Helena. Ela perguntou o seguinte: uma boa negociação se resume em conseguir descontos? Acho que muitos pensam assim. Tá aí novamente a diferença entre negociar e entre vender. O que é vender, Jorge? Para ficar claro para as pessoas. Perfeito. Vender é quando você está entusiasmando, motivando o outro lado. Aqui, vou colocar um exemplo mais concreto. Isso, ótimo. Por exemplo, eu quero vender a minha consultoria de negociação, eu quero vender os meus treinamentos de negociação. Então, eu te explico tudo o que eu faço. Eu faço isso na consultoria, eu faço isso nos treinamentos. Treinamentos básicos são para 30 pessoas, o avançado para 8 pessoas, são 26 horas, mentorias, etc. Isso é vender. Tá? Quando você fala, entendi, eu quero te contratar para treinar minha equipe de suprimentos, perfeito. Agora entramos na negociação. Quantas pessoas vão ser? Para quando você precisa? Qual é o prazo de pagamento? Essa consultoria para 8 pessoas. Mas eu tenho 15 colaboradores. É assim Exato. que funciona a negociação? Exatamente. Fala, ok, dá para a gente colocar 15? Se a gente faz uma masterclass de 2 horas, dá para colocar 15. Mas e o programa avançado de negociação? Não, está desenhado para 8 a 10 pessoas. Então, vamos definindo para poder depois negociar até mesmo o preço, dependendo, ou às vezes um desconto. Exatamente, dependendo do prazo de pagamento, da quantidade de treinamentos que querem, quantas pessoas, etc. Perfeito. Olha que interessante essa pergunta. Vocês estão demais hoje. Parabéns, viu? A Van mandou aqui, ó. É verdade que uma das formas mais eficazes de negociação é fazendo uso de perguntas inteligentes que trazem respostas promissoras, como num caso de venda de algum produto? Van, que demais. É isso mesmo? Mais ou menos. Eu achei que fosse sim. Não, mas por que é mais ou menos? Você precisa fazer perguntas inteligentes antes da negociação. Para quê? Para que você possa fazer propostas inteligentes para o outro lado. Então, se eu não faço essas perguntas inteligentes antes, que é os passos da preparação antes da negociação, eu não vou conseguir fazer uma proposta. Então, tenho que fazer perguntas, sim, antes da negociação. Ai, que pena, gente. Tá acabando o nosso tempo aqui, mas antes, calma, para você que colocou a hashtag cinema, hora de cruzar os dedos, porque a gente vai fazer o sorteio agora. Na tela, então, quem foi o sortudo ou a sortuda que vai levar 2 pares de convites? Flávia, legal, Flávia, a gente vai entrar em contato com você assim que o programa terminar, tá bom? A nossa produção vai mandar um WhatsApp aí para você. Obrigada pela participação. Jorge, muito obrigado pelas respostas, por dividir um pouco pra gente todo o conhecimento que você tem. Muito obrigado. Viu? Obrigado a vocês aqui pela oportunidade de poder ajudar a fazer essa diferença do que é venda com negociação. Foi muito legal mesmo, Jorge. Valeu. Obrigado. Vamos ver agora o nosso assunto de amanhã do Falando Nisso. Você tem psoríase? Ou conhece alguém que tenha? Ou gostaria de saber mais sobre o assunto? Eu sou a doutora Maíra Falcão, dermatologista, e estarei nesta quarta-feira, dia 30, no Falando Nisso, na Band Vale. Te espero lá.
Interessante, um assunto que a gente vai entender então a diferença da psoríase para dermatites. Isso Muitas vezes as mesmo. pessoas confundem, acham que é caspa na cabeça e na É. verdade é psoríase. Então você pode participar com a gente mandando sua perguntinha. Uma excelente tarde para você, fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Muito obrigada pela audiência de hoje. A gente se vê amanhã. Tchau.